Bom, meu nome é Raul Reis, eu sou professor de Games e Design aqui na Micropro Rio Claro e iniciei essa vida lá em 2013, outubro de 2013. Eu sempre achei interessante e aí surgiu a oportunidade de eu fazer um curso em Campinas de desenvolvimento de jogos. Me formei lá, foi um curso bem proveitoso de 2 anos e comecei junto com o curso de games a fazer a faculdade de cinema na Unimap. Percebi que tudo é amarrado, cinema e jogos caminham juntos e isso foi me encantando, principalmente a parte de histórias. Aí eu fui conhecendo mais a construção de um jogo, não é só um roteiro. Eu tenho que ter um bom roteirista na minha equipe. Tenho que ter também pessoas que vão fazer uma pesquisa de campo. Olha, que tipo de jogo você acha que é interessante jogar? Essa pesquisa pode ser online, essa pesquisa pode ser pessoalmente. Durante o curso eu também fui vendo que a modelagem em 3D não é um bicho de 7 cabeças. A gente consegue ir modelando, a gente consegue pegar tudo e tá fazendo o personagem do nosso jeito. E se você souber desenhar, fica mais fácil. Você cria todo o seu personagem, escaneia e joga ali no programa e vai toda a modelagem. Mas seria legal ter uma pessoa que saiba desenhar numa equipe. Então no curso também a gente aprende algumas técnicas de desenho. Não dá para aprender a desenhar de vez, mas a gente aprende técnicas de pintura, principalmente pintura digital. Tanto que na época eu me empolguei e comprei uma mesa digitalizadora e eu pinto e desenho na mesa para treinar os traços e colorir. Isso vai abrindo mais coisas, que aí eu percebo que eu não preciso fazer um jogo gigante. Com essas pequenas coisinhas que eu vou aprendendo, eu vi que eu posso fazer um jogo pequeno. Mas mesmo que seja um jogo pequeno, eu preciso de uma equipe. Então quando você tem uma equipe que cada um tem um conhecimento específico, fica mais fácil. Aí todo mundo vai se ajudando. Aprendi uma coisa que me encantou também, que foi a sonorização. Que aí foi quando eu aprendi que existem regras. Eu não posso colocar uma música do Metallica, eu não posso colocar uma música do AC/DC porque eu gosto. Eu tenho que pagar para colocar. Eu tenho que ter os royalties dessa música. Então aí a gente aprende a criar o nosso próprio som. E aprende que tem plataformas gratuitas, que permite você baixar uma trilha sonora. E a trilha sonora não é a música ao fundo só. É passos, batida de porta, um som de tiro, se for um jogo de guerra. Tudo envolve a sonorização. E você vai vendo que sozinho vai ficar mais difícil. Mas sempre vai ter um que vai ser o chefe daquele setor. Por exemplo, eu gosto mais de criar roteiros. Eu amo, estudo isso, quero fazer mais cursos disso e eu crio roteiro, só que sempre com as ideias de uma equipe. Eles vão me ajudando, vão me orientando. Raul, acho que isso aqui fica legal, isso aqui tem como fazer isso no roteiro, pronto. E o roteiro de um jogo não é um roteiro de um filme, não precisa ter tantas falas. Se for um jogo interativo, igual The Witcher, God of War, que são jogos que têm histórias pesadas, aí você cria os diálogos. Você cria primeiro um roteiro só com a história mesmo, sem pensar tanto no diálogo. Aí depois você vai adicionando detalhes. Depois que passou por esse processo, vai para a parte do design, que é importante você saber um design também. Você faz o design do personagem, dos cenários, faz as artes conceituais. E isso é legal também. Depois disso que vai para a modelagem 3D. Aprende a fazer modelagem 3D? Ótimo. Aí é a hora de colocar os ossos no personagem, que ele é oco. Então você tem que fazer o osso para poder movimentar. Depois que vai a animação. E aí depois que a gente usa um programa, que é a engine, para adicionar tudo numa coisa só. E esse é o processo que a gente aprende num curso de games. Todo separadinho, como que faz. E inclusive aprende um pouco de jurisdição, para saber o que pode, não pode. Por exemplo, por que o GTA faz sucesso? O GTA faz sucesso porque você tem um jogo que você controla alguns bandidos e tudo, mas vai fazer isso na vida real. Um jogo você criando uma produtora pequena, independente, você leva processo. A produtora do GTA também leva processo, só que eles são grandes, conseguem pagar o processo. Não é? Eu não ia conseguir pagar um processo, aí meu jogo ia ser tirado do ar. Então eu tenho que ter uma pessoa que entenda um pouquinho disso. Então no curso de games a gente aprende também o que pode e não pode, o que é certo e errado em certos pontos. A gente aprende que eu não posso usar a imagem do Cristo Redentor sem pagar para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu não posso colocar o rosto de alguma pessoa famosa. Alguns jogos, inclusive, são processados porque acabam criando personagens muito parecidos. The Last of Us, ele criou-se uma coisa que, pô, a menina parece muito com uma atriz famosa. A própria Lindsay Lohan,
processou a produtora do GTA porque a moça loira da abertura do jogo parecia com ela, mas ela não conseguiu ganhar o processo. Ela não conseguiu provar que era ela, mas ela falou que era ela. Então tem tudo isso, então a gente tem que ficar atento, né? Criação de nomes de personagem. Você tem que procurar se não existe um personagem famoso com este mesmo nome que aparece em filmes, séries, porque acaba gerando um processo e acaba criando vínculos, né, com esses nomes. Então a gente tem que ter uma pessoa própria para isso. É legal também na parte do próprio design, na própria propaganda do jogo, que a gente aprende a fazer isso. A gente tem que aprender a fazer o encarte, fazer um site bacana para o jogo, para atrair as pessoas. E isso envolve também a criação. Aí a gente tem o marketing que dá para fazer. Coloca um psicólogo na equipe para falar, ó, essa cor é legal, essa cor não. E a gente tem que entender um pouquinho, porque eu não posso fazer um jogo de terror que seja um cenário totalmente colorido. Eu não posso fazer um jogo para criança sombrio. Então a gente tem que ver as cores, o que ela vai influenciar nos jogadores. Se ela vai ajudar alguém a passar uma fase, vai prejudicar. Se tiver muitas cores, muitos flashes, causar um ataque epilético. Então tudo isso vai ter que ser analisado. Então tem que ter um profissional nisso também. E no curso de games a gente aprende essas coisas. Claro, o curso dá uma geralzona na gente. Só que aí a gente procura no que a gente quer se especializar. E eu estou querendo me especializar em roteiro. Criação de roteiro, argumentos, que é uma coisa que eu gosto. Mas eu também quero ter uma equipe que me apoie nesse roteiro. E isso eu tenho que encontrar pessoas que vão. E no curso você percebe quem tem mais facilidade para pintar, quem tem mais facilidade para modelar. E aí você vai vendo ali, pô, esse cara aqui é bom para isso, esse cara é bom para aquilo. A gente vai ajustando as pessoas. E eu, como professor de games, eu tento mostrar isso para os alunos. Que às vezes tem aluno que fica triste por causa de não conseguir modelar. E aí eu mostro para ele que ele pode ser melhor em outra parte. Então, o desenvolvimento de games é isso. Você entender até onde você consegue, você entender que tem pessoas que vão conseguir completar o seu serviço. E se você começa um projeto muito grande, deixa ele guardadinho e cria um escopo mais simples. Cria um jogo mais simples, para você começar a lançar jogos, para você pegar o gosto pelo lançamento. E a gente vê que o mercado cresce. O Brasil hoje é como se fosse o centro do mercado de games. A Sony quer trazer coisas para cá, a Nintendo, eles veem no Brasil grande potencial. E a prova disso é que os jogos hoje a maioria sai dublado. Se não sai dublado, sai com legenda em português. Porque o Brasil é, sim, um polo de comércio. O Brasil é um ótimo país para a gente estar desenvolvendo. E o Brasil cria ótimos profissionais de games. O diretor de projeto da Blizzard, que criou todo o projeto do Diablo 3, é brasileiro. Tem um dos diretores da Riot, que é a criadora do LoL, é brasileiro também. Então tem brasileiros grandes lá fora. Então o Brasil, além de ser um mercado onde consome muito games, exporta muita... tem talentos ali, exporta muita gente. E o brasileiro que trabalha na Blizzard, ele não trabalhava lá. Ele modelava e vivia criando modelos e mandando para Blizzard, que o sonho dele era trabalhar lá. Pô, eu quero trabalhar lá, quero, e mandava. Tudo que ele criava, ele mandava para Blizzard. Ia ser no portfólio dele. E essa é a importância nossa. Tudo que você cria, guarda de portfólio. Uma hora vai ser usado. De tanto que o cara mandou assim, pô, a gente precisa de um diretor novo de projeto. O cara foi chamado para trabalhar no Diablo 3, que é um jogo gigante. Então tá aí a prova que você não pode desistir. Na Riot tem brasileiros. Então o Brasil é um grande polo. E é um local que dá para ganhar dinheiro. Que dá para você começar criando jogos. Tem já jogos brasileiros que estão ficando bons. Tem produtoras em Curitiba, em São Paulo, que desenvolvem jogos. Eu mesmo tenho um projetinho que está ali guardadinho, mas é um projeto baseado no folclore brasileiro e espero poder lançar em breve. Mas a gente trabalha com isso, a gente quer isso, porque, pô, é gostoso. E eu assisti um documentário chamado The Indie Game. Tinha na Netflix, mas foi retirado do catálogo, que mostrava a história de 3 jogos indies. O Fez, Braid e o Super Meat Boy. O Super Meat Boy eram 2 caras fazendo. E no primeiro dia de venda desse jogo, do Super Meat Boy, eles já conseguiram comprar uma casa para cada um. Com o dinheiro que eles ganharam no primeiro dia de vendas. Que eles lançaram na live, né, na conta da Microsoft, para comprar. O Fez teve mais burocracia, porque eram 2 que estavam desenvolvendo, aí um saiu, só que o nome dele ainda estava na parte de projeto, e ele falava, ó, se você lançar eu te processo. Aí depois de um tempo ele conseguiu uma liberação do cara, o cara autorizou, ó, pode lançar sem mim.
O Braid foi só um cara que construiu. O cara do Braid, ele até contou que quando ele lançou o jogo, ele teve uma depressão. Porque as pessoas não entenderam o real motivo do jogo dele. E isso deixou ele triste. E aí tem os prós e contras, né? A gente às vezes pensa, pô, eu vou empolgar as pessoas. As pessoas não entendem o que você quer passar, mas fez sucesso. Só não... as pessoas não entenderam o que ele queria passar no jogo. O Fez também fez muito sucesso. E o Fez era legal, que ele era um jogo 2D, que quando você tinha que passar mais as fases, você tinha que virar a tela. Aí você virava a tela, mudava o cenário para você continuar andando. Então ele era um jogo inovador para a época. O próprio Super Meat Boy era um jogo difícil pra caramba. E o Super Meat Boy, olha que coisa simples. Era um menino que era um pedaço de carne, ele tinha que salvar a namorada dele, que era um band-aid, que ia curar ele. E ela tinha sido raptada. É um roteiro simples, mas é um roteiro. Então, por mais que às vezes você pensa, pô, eu vou querer fazer um roteiro para jogo. Às vezes eu pensava quando eu comecei. E o Salvar a Princesa é clássico. O Mario é um cara que salva a princesa. Então, ele fez uma versão de Mario diferente. Mas não tem como ele levar um processo porque não fala ali que é o Mario. Eu achava antes que a criação de um roteiro era coisas enormes. Eu sempre gostei de God of War, desde o Play 2. Eu achava que era todo jogo tem que ter esse roteiro. Já no PlayStation 1, lá no comecinho, quando eu comecei a jogar Final Fantasy, eu falei, pô, nossa, que coisa estruturada. Eu achava que isso era um roteiro. Mas não, você vê exemplos simples de jogos que fazem sucesso, que o roteiro é simples. Mario é simples, Mega Man é simples, Sonic é simples, Crash é simples. 4 jogos de sucesso e que vendem pra caramba. Claro que tem aqueles mais difíceis, né? Que são roteiros interativos. The Witcher é interativo, tem o Until Dawn, que é interativo, que as escolhas que você faz determinam o futuro. Isso é um roteiro bem difícil de criar e na faculdade eu fiz isso. Raul, queria que você passasse uma mensagem para o jovem, para essa molecada hoje em dia que a maioria cresce jogando videogame e até depois de adulto ainda se mantém jogando videogame. Qual seria o melhor caminho a ser tomado? Qual seria um primeiro passo? Bom, o primeiro passo é querer, é gostar. Aí já é uma grande iniciativa. O segundo passo é procurar um local onde ele possa aprender a estar fazendo isso. E aqui na Micropro de Rio Claro a gente tem um curso de design de games. E aí, nesse curso, ele vai estar aprendendo a usar as ferramentas, conhecendo jogos, que às vezes ele gosta do jogo, mas ele não tem a mente tão aberta. Então aqui no curso a gente vai ensinar ele que existem vários estilos de jogos, a gente vai ensinar ele que o mundo dos games é enorme. E aí ele vai aprender a criar um roteiro, ele vai aprender a psicologia das cores, ele vai aprender a desenhar algum personagem, ele vai aprender a usar ferramentas que vão permitir que ele crie um jogo. O conselho é procurar algum lugar no qual ele possa se desenvolver, um local onde ele tenha ferramentas para isso e alguém que possa estar incentivando ele, mostrando para ele que não é coisa de criança. Muitos adultos gostam. Muitos adultos fazem o curso, eles querem também aprender, porque é uma profissão, não é brincadeira. Então, o conselho é esse, procurar o local ideal. E aqui na Micropro a gente tem um curso que pode ajudar eles a entrar nessa vida, entrar nesse rumo e no mercado de trabalho. Ele vai ganhar bagagem, vai ganhar experiência. E aqui já no curso, ele vai começar a fazer os trabalhos deles para ter um portfólio, para deixar guardado para futuramente, de repente, mandar para uma agência, mandar para algum lugar para estar trabalhando. Não precisa começar já numa produtora de games, mas ele já começa a entrar nesse mundo de design, conhecendo mais ferramentas. E claro, por que não criar sua própria produtora de games? Porque eles vão estar em 10 pessoas dentro de sala de aula, 8 pessoas, vão se tornar amigos. E por que não, deste grupo de 8 pessoas, eles conseguirem criar o próprio jogo, a própria empresa que vai lançar outros jogos? É possível. Quais são essas subdivisões dentro de uma equipe que produz games? Certo. As partes são roteiro, modelagem, texturização, animação, a criação do level design, que é a criação dos cenários, dos mapas, dos jogos, sonorização, a gente tem que aprender um pouquinho também. A gente tem que aprender a criação do jogo, que aqui na escola nós vamos trabalhar com a Unity 5, que é uma ferramenta poderosa de criação de jogos, que é onde vai pegar tudo o que foi feito, vai colocar lá e fazer o jogo. E claro, tem que aprender também a jurisdição, conhecer as regras, conhecer tudo certinho.
E ele vai aprender também um pouco da parte do marketing. Tem que ter uma pessoa para o marketing para poder divulgar o jogo. Não adianta você fazer e ninguém saber o que está acontecendo. Então, são essas partes básicas e principais que a gente tem que ter numa equipe. Cada um sabendo mais uma parte, mas todo mundo se ajudando. Tá bom? São essas as partes aí que nós temos. Raul, obrigado, cara. De nada. Valeu pela atenção. Eu que agradeço aí. Obrigado pelas informações.